manteiga, usar ou não usar? Eis a questão. Devo colocar papel manteiga nas laterais? No fundo, eu devo usar desmoldante? Passa gosto para a massa? Bom, essas são perguntas que eu recebo com muita frequência. Por quê? Sou totalmente adepta do papel manteiga. Vai ter um videozinho aí, não sei se vocês já assistiram antes ou vai assistir depois, que eu fiz o vídeo de um com o desmoldante e o outro com papel manteiga. Eu sou totalmente adepta a sempre colocar o papel manteiga no fundo da forma, sempre, usando ou não desmoldante. Essa massa que eu trabalho com ela, que é a do leite escaldado, eu sempre fico frisando muito, porque é uma massa que eu tenho total propriedade para falar, porque eu trabalho com ela há muito tempo. Então, assim, nunca deu errado. Ela sempre aceitou super bem o papel manteiga na lateral. Principalmente porque às vezes as minhas formas de retangular são baixinhas e eu quero que ela fique mais alta, então eu coloco o papel manteiga ali para fazer uma cinta em volta para que ela cresça e não esparrame pro lado de fora, que eu não quero que suje o meu forno todo, né? Ninguém merece. Então, eu sou adepta sim a usar papel manteiga nas laterais. Lembrando que eu uso nessa massa do leite escaldado, tá? Já na questão do pão de ló tradicional, que é aquele que vai ovo, farinha de trigo, açúcar, esse não dá certo. A massa faz isso nas laterais, afunda e fica muito ruim. Então, eu não aconselho usar no pão de ló tradicional o papel manteiga nas laterais, tá? Essa você tem que bater sempre no nível certinho, colocar ali no meio da forma para ela crescer e não precisa untar nas laterais não, tá? Quando você usa o pão de ló tradicional, que é aquela massa antiga de vó, que nem leva fermento, né? Então essa você não precisa colocar papel manteiga nas laterais, mas no fundo você pode manter sempre, para qualquer massa, para qualquer tipo de massa, colocar ali, porque imagina, na hora que você for desenformar, a sua massa agarrou. Meu Deus do céu, e o bolo faz, que sai aquele pedaço, aquilo ali parece que você tem um mini infarto naquele momento. Então, coloque sempre, para qualquer massa, no fundo da forma, você coloca. A questão do desmoldante, eu até tenho um aqui, esse aqui é o PR100, ele foi um dos primeiros a ser lançados, eu tenho esse aqui já tem um bom tempo, ele rende muito, viu gente? Muito mesmo. Dá para você, principalmente para quem faz aí pão de mel, dar aquela baforada lá nas forminhas, que o pão de mel solta perfeitamente. Então, eu gosto de vez em quando de usar, não que eu use com frequência, mas de vez em quando eu gosto de usar. Mas o papel manteiga no fundo, sempre. Então, a massa manteigada, por exemplo, ela não precisa de usar papel na lateral também não, porque ela é bem molhadinha de manteiga, né? Então, não precisa colocar, mas no fundo, sempre. Por isso, dê uma olhada na massa que você tem o hábito de usar. E a questão da massa, às vezes, não crescer é por causa disso. Porque, às vezes, ela começa a crescer que ela se sente meio que um Homem-Aranha. Ela precisa das laterais do bolo para ir escalando ali, subindo e crescendo retinha. Ela precisa estar com as laterais ali sem estar untada, sem estar com papel. Então, acontece isso da massa afundar no meio. Às vezes as pessoas falam, nossa, minha massa estava crescendo tão bonita, de repente... Sim, ela pesa e vai toda para o meio. Aí junta a questão da farinha que estava lá no fundo, que eu falei no outro vídeo, da massa ficar pesada. Então, ela acaba não crescendo muito, porque bateu a farinha demais, ativou o glúten, então ela fica mais socadinha. E quando você às vezes unta nas laterais, ela pesa muito e acaba afundando no meio. Por isso,
é muito importante você dar uma olhada aí quando você for pesquisar essa sua receita, se precisa ou não precisa de untar as laterais, que é muito importante, tá? Agora, no fundo, use sempre para não correr o risco da sua massa agarrar e te dar um mini infarto na hora que você for desenformar esse bolo, essa massa, tá bom? Essa foi a dica do papel manteiga. Espero que você tenha gostado. Tchau!